terceira parte do nosso mini treinamento, onde nós fazemos um estudo e treinamos a vida espiritual. Aí tem uma frase, como orar, né? Por que eu ponho essa frase? Porque a religião leva-nos a entender que orar é ficar repetindo. A gente tem, fruto da religião, um apego de ficar pedindo para Deus as coisas que a gente quer. Isso está redondamente equivocado. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que relacionar com Ele. Então, orar é um relacionamento. E relacionar com o Espírito Santo, sempre focado em Cristo. Então, é isso que nós tentamos e ter como. Tentamos não. Tentamos passar para os senhores, que estão na nossa rede social, que trabalham conosco, que é formar Cristo em nós. Esse é o nosso objetivo maior, não tem coisa mais importante. Fazendo engenharia civil e geotécnica, numa gestão cristã, e sempre ascender espiritualmente, sendo benevolente com as dificuldades que as pessoas têm de desenvolver essa carreira em Cristo. Bom, vamos ver o vídeo que eu tenho para nós hoje, que eu venho colocando para vocês. Esse aqui, vamos lá. O homem que foi criado, diferentemente de tudo, a imagem e a semelhança de Deus. O homem que integraria. A vida perderia o sentido. E o caos, tomaria toda a criação de Deus. O homem criado à imagem e à semelhança de Deus, permita-me colocar da seguinte forma, como a coroa daquela criação de Deus. O homem que foi criado, diferentemente de tudo, a imagem e a semelhança de Deus. O homem que foi criado para expressar Deus. Este homem, ele estaria completamente desintegrado, perdido, condenado. E ele seria a maior perversão na criação. Mas graças a Deus veio a cruz. Quando a cruz veio, ela coloca tudo em ordem. Agora nós podemos dizer a criação, o homem, tudo foi colocado sobre esse poder integrador que é a cruz de Cristo. Mas a cruz não poderia fazer tudo sozinho. E coloco isso com extremo cuidado. Porque ainda precisava de um outro ato de Deus. E que ato seria esse, irmãos? Porque a criação não poderia ficar sozinha. Então veio a cruz. Talvez esse aspecto da cruz a gente não tenha percebido. A cruz, ela é um ponto integrador. Ela integrou todo o universo de Deus. Agora, tudo pode ser colocado aos pés do cabeça exaltado, que é o nosso Senhor Jesus. Efésios 1:10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tudo um dia Deus vai colocar. E por que Deus vai colocar? Porque a palavra convergir ali vem de um vocábulo do texto grego que significa colocar novamente todas as coisas aos pés do cabeça exaltado. Porque nós sabemos que quando o homem pecou, a criação sofreu um profundo impacto. Paulo revela isso com muita propriedade em Romanos capítulo 8. A criação foi entregue à vaidade. Ela perdeu o seu propósito real, porque ela foi criada para a manifestação da glória dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus, por meio da criação, exaltassem a Cristo como cabeça de todas as coisas. Isso não aconteceu, irmãos. O pecado veio. Mas o pecado não foi capaz de destruir tudo. Não foi capaz de destruir nem a criação e nem o homem, porque agora nós temos a cruz. Mas a cruz não poderia ficar sozinha. A cruz não poderia ser a cruz de 2000 anos atrás.
Aí tem um outro ato de Deus, e esse ato, irmãos, ele tem que ser tratado com toda seriedade como a cruz, o Pentecostes. Agora o Espírito Santo veio para trazer real tudo o que Cristo alcançou lá na cruz, agora se torna uma realidade dentro de nós. A cruz não seria a cruz se o Espírito Santo não fosse derramado no Pentecostes. Assim como está a cruz para a criação, está o Pentecostes para a cruz. O Espírito Santo vem para fazer esse sublime papel de substantificar, de trazer à realidade tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós temos que entender, irmãos, que a cruz é o mais extraordinário ato de Deus, de amor, de graça, de misericórdia. Nunca conheceríamos Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a misericórdia de Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a graça de Deus se não fosse pela cruz. Nunca conheceríamos a glória de Deus se não fosse pela cruz. Mas nunca conheceríamos todas essas realidades em nossa experiência se não fosse pelo Pentecostes. Por isso o Espírito Santo veio. Agora a igreja primitiva se torna uma outra igreja. Aqueles irmãos saíram daquele cenáculo de João 20, se lembra? João 20, 19, trancadas as portas onde estavam os judeus, os discípulos, com medo dos judeus. Entrou Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. Ele disse aqui os cravos. Olha os cravos. Sabe o que ele fez? Soprou sobre eles o espírito de vida. Irmãos e irmãs, Jesus ficou 40 dias aqui na terra. Essa foi a última parte da sua obra. E ele estava preparando eles para um tremendo acontecimento. Era o acontecimento do Pentecostes. Assim como os profetas, irmãos, estiveram antes de Cristo anunciando a vinda de Cristo, anunciando que ele viria, que ele nasceria, que ele morreria. Então, o que nós temos, irmãos? Os profetas falando dessa primeira vinda de Cristo. O que nós temos naqueles 40 dias? Cristo preparando os discípulos para a vinda do Espírito Santo. Ele mesmo preparou eles para a vinda do Espírito Santo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele havia rogado: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro da mesma natureza, com a mesma essência, outro consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. É o Espírito Santo. E o que nós temos feito com ele, irmãos? O que nós temos feito com o poder dele, com a vida dele? Como nós temos reagido a ele? Como nós temos caminhado com ele? O que significa o Espírito Santo para nós? Se não entendemos o seu ministério, se não entendemos a sua obra, nós não entendemos a cruz, nós não entendemos a doutrina dos apóstolos. Porque quando você toma Atos 2:42, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações, você sabe que esses fundamentos práticos estão ligados aos 4 fundamentos práticos de Mateus capítulo 16. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Cristo, doutrina dos apóstolos. A igreja, comunhão. A cruz, o partir do pão. O reino, as orações. Porque as nossas orações, como o Senhor Jesus disse para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino. Tudo que ligares na terra terá sido desligado nos céus. Tudo terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele volta esse assunto em Mateus 18. Ele vai dizer isso desde o versículo 18. Ele vai dizer: tudo que for ligado na terra terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Se 2 dentre vós concordarem acerca de qualquer coisa, que seja a vontade do Pai, assim será feito. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Esta é a doutrina, irmãos, da oração e o reino. Não é a oração e o meu carro, não é a oração e o meu prazer, é a oração reino.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Oração, em primeiro lugar, ela tem que estar intimamente ligada com o reino. Não é com o que eu quero. Você pode interceder pelas coisas periféricas? Pode. É isso aí, senhores. Nós temos que pedir as coisas para o reino, não para nós. Né? Se vai pedir as coisas para Deus, passa a ser uma vergonha espiritualmente falando. Bom, senhores, é isso para hoje. Até amanhã, na nossa mini aula, às 6 horas da manhã, tá bom? Um abraço, bom dia, até já para quem trabalha conosco.